Oi, galera do programa Faniquito. Estamos aqui, direto do CRM, Conselho Regional de Medicina, aqui em Mogi das Cruzes. Então, se você não sabia que em Mogi das Cruzes nós temos o CRM, nós temos sim. E à frente do CRM, em Mogi das Cruzes, tá o meu querido amigo que eu conheço desde menininha, né? Gosto muito dele, sempre alegre, sempre simpático, Danilo Kfouri Enes, né? Que é médico, ginecologista e obstetra e também delegado superintendente do CREMESP aqui em Mogi das Cruzes. Tudo bem, Danilo? Tudo, e você, Patrícia? Tudo bem? Prazer em recebê-la aqui. E quero dizer que a gente se conhece desde a mais tenra idade. Você formou em Mogi, né, Danilo? Eu me formei em Mogi em 1979. Seria qual turma? 7ª turma. Aí eu fui à Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado e doutorado, fiquei 5 anos lá e voltei para cá. E agora, formando em Direito, gente, advogado, é verdade? Eu tô sabendo, né? A Pombinha Branca me contou. Eu me formei em Direito na Universidade de Brás Cubas agora em 2012 e já prestei exame de ordem e agora quero começar também a fazer a parte de Direito Médico aqui no Alto Tietê. Não tem parada, né? Não dá para parar, né? A parte médica, uma hora vai parar, a mão vai tremer um pouco, a gente vai ter que deixar de operar. Mas a gente continua na parte jurídica, como nós estamos aqui no CRM mesmo, o CRM tem uma atividade fiscalizatória, uma atividade judicante, uma atividade cartorial e mexe com uma legislação de saúde muito intensa. E é interessante essa área também, né? Que a gente pode atuar. Explica-se melhor assim, o CRM... por exemplo, aqui em Mogi, para que ele serve? A função dele é o que é? Fiscalizar os médicos em relação à ética, a comportamento, a postura como profissional? O que faz o CRM? Tudo isso, mas vamos fazer um breve relato ao passado. Os conselhos regionais das profissões, em especial o Conselho Regional de Medicina, foi criado por lei federal em 1957. Então ele é hoje uma autarquia federal. Tá? E tem como função a função de fiscalização do exercício profissional no tocante à ética, tem uma função cartorial e tem uma função judicante, que é para você processar, para você receber denúncias e ver se essas denúncias têm fundamento, né, para poder imputar esses médicos alguma culpabilidade ou não no tocante à falha ética na condução da sua profissão. Então tem uma ação fiscalizatória do médico. Mas é importante se ressaltar que o Conselho Regional de Medicina ele foi feito não para a proteção do médico. Né? Se o médico age dentro dos ditames éticos, ele estará sempre protegido pelo CRM, mas os conselhos regionais de medicina foram feitos para a sociedade. É uma coisa que é em prol da sociedade, porque se eu tenho um exercício, se eu tenho um órgão fiscalizador do exercício profissional, aqueles maus profissionais, que felizmente é um número reduzido, né? Ele tá tirando sarro, tá, gente? Não, em medicina, nós temos em média, no estado de São Paulo, 130 mil médicos, apenas 2% responde a alguma sindicância ético-profissional. É muito pouco. Mas sabe, dá licença, sabe por quê também, eu acho? Eu acho que tem muitas pessoas que não sabem de seus direitos. Não sabe, por exemplo, eu mesmo vou perguntar para você, não sei, por exemplo, se tem, o que acontece? Se acontece algum problema, a pessoa vem aqui nesse espaço aqui onde vocês estão, para fazer reclamação do médico? Como é que funciona quando a pessoa quer fazer uma reclamação? Se a pessoa se sentiu lesada em algum momento, ela vem a esta casa, aqui na rua Princesa Isabel de Bragança, sala 1107 do edifício Elbor Tower. Tá tudo aqui, telefone também pode estar tudo aqui? Pode aqui. E ela faz a denúncia dela, só que a gente não aceita denúncias apócrifas, ou seja, denúncias que não sejam identificadas. Tá? Isso não é uma delegacia de polícia, é uma delegacia do Conselho Regional de Medicina. Então o paciente vem, ou o familiar vem, oferece sua denúncia por escrito, se identifica e imediatamente a denúncia recebida é aberta a uma sindicância
E como é aberta essa sindicância, normalmente, com o advento da nossa democracia, todo mundo tem direito à defesa, à ampla defesa e do contraditório. Então, normalmente, aberta essa denúncia, o médico será chamado para ele se defender. Aqui, né, ele é chamado para se manifestar, sempre por escrito. Tá? Ele se manifesta por escrito, essa sindicância é instruída e vai para São Paulo depois, na sede, para saber se se a denúncia procede. Se a denúncia tiver procedente e houver indícios de ilicitude, de falta ética deste profissional, com certeza será aberto um processo ético profissional e ele responderá em São Paulo a partir de então. Mas toda a denúncia deve ser feita, pode ser feita ou na sede direto ou aqui na delegacia do CREMESP do Alto Tietê. E como é composto aqui? Você como o delegado superintendente, mas como é que é composto aqui? Nós temos aqui duas funcionárias concursadas do CREMESP, né, que tocam a parte de atendimento e de instauração de sindicâncias. Estamos atualmente com 2 delegados, eu e o Dr. Luiz Carlos, né? Não conheço. Não conhece. Que a gente tem tocado um trabalho insano para cuidar dos hospitais da região. E antes de qualquer coisa, de uma atividade também punitiva ou mesmo fiscalizadora do CREMESP, o CREMESP tem uma função também de informar, educativa. A gente orienta muito médicos que nos ligam, olha, faz dessa maneira, não faz dessa maneira. Então a gente presta uma assessoria ética para esses médicos, né? E isso é muito importante, porque nós não tínhamos a delegacia em Mogi. Até 2005, toda a reclamação tinha que ser feita em Guarulhos. E o médico de Mogi tem que se deslocar a Guarulhos para se defender. Hoje, aqui em Mogi, facilitou muito para o médico e principalmente para a população da região. Desde quando mesmo? 2005, que está instalada a delegacia no Alto Tietê. E aquela fotinha ali. Foi na inauguração da delegacia em 2005. Vamos falar um pouquinho dos problemas do sistema de saúde, né? Inclusive, não precisa dizer, né? Tá um absurdo, tá um nojo, tá uma vergonha. Saiu nessa revista aqui da APM, né? O SUS na UTI e o governo não faz nada. A saúde está na UTI. Fala um pouquinho sobre todos esses problemas do sistema de saúde. Olha, o Sistema Único de Saúde no papel é um sistema fantástico. Ele só tem um problema. Ele é subvencionado, ou seja, a subvenção para ele é muito baixa. Para que o SUS funcione, ele precisa de 10% do PIB. Tá? Para que isso atenda toda a população. E atualmente, se não me falha a memória, é de 2,5% a 3% do PIB. Quer dizer, não consegue atender a todo mundo. A Constituição Federal diz que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas provavelmente o Estado não está subvencionando adequadamente. Então isso fica um cobertor curto. Você consegue atender uma gama da população, mas não consegue atender toda a população. Haja vista esses rincões do país que não tem médicos, porque ninguém quer ir. E não é porque ninguém quer ir. Todo mundo, o médico que não quer ir, ele tem medo de ir, porque a saúde não se faz só com o médico. A saúde se faz também com o médico. Eu preciso do médico, mas eu preciso da enfermeira. Eu preciso do dentista, eu preciso da assistente social, eu preciso de um equipamento mínimo, de medicações básicas, mínimas, de condições salubres de atendimento, que muitas vezes nesses rincões desse país você não encontra postos de saúde com a mínima condição de estrutura física. Então você vai colocar um médico lá para poder atender uma população e ele vai ficar com uma caneta e um estetoscópio vendo a população se esvair na frente dele, e ele sem poder fazer nada. O médico também é um ser humano. Ele não quer ver as pessoas morrerem sem ele poder fazer alguma coisa. Por isso que a pessoa não vai. Vai para não se deprimir, para não ficar. Mas aí para onde que eles são? Porque tá faltando médico, né? Já que estão trazendo médico aí de Cuba, da Espanha, de Portugal. Por que está faltando médico? Porque os médicos preferem ficar todos nos grandes centros, onde tem uma atividade intelectual, curricular, que ele pode se reciclar melhor. O que você quer dizer? Esses grandes centros seria o quê? São Paulo, Rio, capitais, grandes cidades, Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes tem bastante médico, mas quando você manda esse médico ir a 32 quilômetros da casa dele, e ele sabe que ele não vai ter nada para poder atender lá,
Embora Mogi isso não aconteça, porque eu tive fazendo uma vistoria em alguns postos por conta da gripe há um tempo atrás, e eu fui nos mais longes rincões de Mogi das Cruzes. E sempre tem um médico, a unidade básica está bem montadinha, aqui nós não temos problemas com isso. Nós temos, às vezes, falta de profissionais, às vezes, por conta de remuneração. Mas isso é uma coisa que pode ser resolvida e eu acredito que isso, ao longo do tempo, será resolvido. Então aqui em Mogi é um oásis, porque nós temos uma estrutura adequada. Nós temos uma estrutura adequada. Mogi é uma ilha da fantasia perto desses rincões que tem aí. Então o médico vem para Mogi, ele vai para Itaquaquecetuba, ele vai porque é perto de São Paulo. Mas quando você fala para esse médico ir para o Piauí, para esse médico ir para o Maranhão, naquelas cidades em que não tem nada, ele não quer ir. Mas lá tem população também, tem povo. Quando você fala que Mogi é uma ilha da fantasia, você está querendo dizer que em relação à saúde, Mogi é uma beleza, é isso? Está organizada. Falta muita coisa ainda, faltam muitos profissionais, né? Mas eu tenho uma estrutura pronta para funcionar a 100%. Eu posso dizer que nesses 30 anos que eu estou aqui, a saúde de Mogi melhorou uns 300%. Nesse tocante. Nós temos uma... Nossa, então o negócio era feio, fedido e preto, hein? Porque... Nossa. Nós temos uma carência hoje de leitos hospitalares, que eu acredito que seja sanada com a inauguração do hospital da prefeitura, né? Que isso vai resolver bastante. Nós temos o Luzia, que é o melhor hospital da região atualmente. Eu, se sofrer um acidente, quero ir para o Luzia, que é um lugar mais sossegado. Todo mundo quer ir, mas todo mundo mete o pau, né? Mas o que acontece? O Luzia, ele tem que atender uma demanda muito grande. Há uma diferença entre conteúdo e continente. Ou seja, o continente é o Luzia, é o que cabe. E o conteúdo é maior, então vem muita coisa num lugar só e às vezes acaba não dando conta, né? Esse é o nosso problema. Mas eu acho que a gente com esse hospital de Brás Cubas está saindo, talvez isso melhore bastante. Mas esse hospital de Brás Cubas foi o município só fez o prédio, né? Sim. Agora, e os equipamentos, piriri, pororó, de onde vai vir? Me parece que há uma verba do governo estadual já para esses equipamentos e já estão em entendimento, pelo que eu sei, com algumas organizações sociais para que façam a gestão do hospital. Porque fazer é muito fácil, né? Manter... O hospital, quando se faz o prédio, é a coisa mais fácil do mundo. O duro é você manter o hospital durante décadas. E isso tem um custo e é a fundo perdido. Mas saúde é a fundo perdido, né? Saúde, educação e segurança pública. E aí o caso do... É um caso chamado de judiação, né? Esse problema, né? Que vem se arrastando há tempo aí da Santa Casa, né? Que não dá para entender, gente. Né? Quantos anos... Em 69, quando eu cheguei aqui, nossa, Santa Casa, numa época acho que era o Padre Melo que administrava, e era o hospital, né, escola, se eu não me engano, se eu estiver errado você me fala, se eu não me engano era o hospital, escola da UMC. Hoje que eu saiba, a UMC não tem hospital, eu não entendo como uma universidade sem hospital consegue, não sei, cara, eu não entendo essas coisas. Olha, a Santa Casa só padece de um problema como todas as outras Santa Casas do Estado. Vem muita gente para ela, certo? E não cabe todo mundo lá dentro. Então, quer dizer, como Luzia, ela tem uma superlotação às vezes porque ela tem que dar conta de uma região e que não tem muitos leitos na região para suprir toda a demanda. Porque não é só de Mogi das Cruzes, não é só a munícipe que vem para cá, vem gente de toda a região. E a gente tem que dar conta, porque o SUS é universal. Qualquer paciente que chega à porta do hospital precisa ser atendido, seja ele morador daqui ou não, ele precisa ser atendido. Então, quando você tem um volume maior do que a sua capacidade, os problemas virão. Fora quem já passou por lá, desvio de dinheiro, que a gente sabe que houve muito desvio lá de grana, quantas pessoas que já passaram por ali. Bom, vamos mudar de assunto, certo, doutor Danilo? Que a gente sabe que aconteceu, que acontece ainda em vários setores, né? Também da saúde, não só em Mogi, na nossa região. A saúde, o dinheiro que vem para a saúde, ele precisa ser fiscalizado. Se você tiver uma fiscalização adequada, o dinheiro chega direitinho, não tem problema nenhum. E a Santa Casa, ela também padece como SUS. Ela tem um procedimento, por exemplo, de um paciente que custa
E vamos dar uma hipótese, R$1.000, o SUS só paga por esse tratamento R$600. E esses 400 restantes que foram gastos, de onde vem? De lugar nenhum. Ao longo do tempo você vai somando isto, você tem mesmo uma dívida que quase fica quase que impagável. Mas quem mantém a Santa Casa? A Santa Casa ela é mantida basicamente com 90% de verba do SUS. A prefeitura parece que compra serviços de pronto-socorro, que dá uma ajuda boa, mas não é suficiente. O SUS precisa de 10% do PIB, precisa de mais recursos. Os recursos são parcos. E ele recebe quanto? Não é 10%, mas é quantos por cento do PIB? A saúde hoje, no Brasil, consome 3,5% do PIB só. Mas nós estamos na dependência da Câmara dos Deputados. Uma dependência de lei federal para que isso mude. O SUS é uma instituição nacional. Então precisa de uma lei federal para que isso mude, para que essa verba venha para o SUS. Porque não tem lei que fale isso. Por enquanto existe uma lei que diz que é 2,5% a 3%. Eu não tenho certeza, mas pelo que eu ouvi no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, em conversas, apenas 3,5% do PIB é destinado à saúde do país. Vamos supor que o PIB fosse de 100 mil, vamos fazer uma conta de padaria aqui, R$100.000. R$100.000, eu vou destinar R$3.500 para a saúde. Não dá, eu precisaria distribuir R$10.000 para poder atender a necessidade do SUS, da população que se utiliza no SUS. Porque essa população paga imposto. Paga imposto, não é imposto de renda, não arroz que ele consome, ele paga imposto. Para morrer. Em tudo que ele usa, que ele compra, ele está pagando imposto. Até para ir no banheiro fazer xixi. Então precisa de mais verba para o SUS. E as Santas Casas passam por esse programa porque elas não estão fora do contexto. Qual que é a sua opinião sobre essa coisa aí do Mais Médico, de trazer os médicos de fora? Qual que é a sua opinião? Olha, o Mais Médico, não é que o CRM não está contra mais médicos, vir médicos de fora para cá. Se eu ofereço ao médico do Brasil, que tem esse lugar, e ele não quer ir, eu preciso arrumar alguém que vá, você concorda? Só que eu tenho que trazer alguém que eu tenha certeza que vai atender essa população adequada. Essa pessoa tem que vir fazer aquele revalida, que é a revalidação do diploma, que o revalida também foi criado pelo governo federal para poder ter ingresso de médicos. De um momento para o outro, através de uma medida provisória, o governo cancelou o revalida e está dando o número do CRM através do Ministério da Saúde. É isso que mais do que natural seja contra. Quem vai fiscalizar esses médicos? Seremos nós, mas quem está dando o CRM? Então tem uma medida provisória que ficou meio obscura. Então esse é o maior problema. Ninguém está contra vir médicos. Se eu quiser amanhã para os Estados Unidos, eu vou ter que me submeter a uma prova para clinicar nos Estados Unidos. Não tem diferença. Em qualquer país do mundo, isto é necessário. Então todas essas greves que a gente viu, né, os médicos indo à rua, não são contra a vinda, mas que tem que ter passar, né, pelo revalida que vocês falam. Pelo revalida. Agora, esse indivíduo que vem para aqueles rincões que o médico brasileiro não quer ir, ele está indo para um lugar também com a mínima falta de estrutura. Como é que ele vai estar se comportando daqui a 3 anos, que é quando acaba o programa dele? Né? Se ele não tem condição de atendimento lá, como é que ele vai fazer? Isso que a gente tem que esperar para ver, não dá para saber ainda, Patrícia. Danilo, querido, vamos falar um pouquinho da formação acadêmica, das universidades mal preparadas, essa quantidade de universidade, faculdade de medicina que é aberta aí sem nenhuma fiscalização, colocando na rua aí médicos, né, mal preparados, despreparados, né? E que funciona aí a faculdade livremente, sem nenhuma fiscalização, isso é um absurdo. Né, ou seja, a formação acadêmica, a qualidade, a má qualidade dos profissionais, desses acadêmicos, né, desses formandos. Olha, quem fiscaliza? Quem fiscaliza é o Ministério da Educação. O Conselho Regional de Medicina, ele não fiscaliza a universidade, ele fiscaliza o médico devidamente registrado, né, com o seu CRM.
Mas o CRM tem tido uma luta inglória há tempos contra a abertura de novas faculdades no estado ou no país, sem a mínima condição de ensino. E isto é uma briga constante do CRM, não é uma coisa nova, não sou eu que inventei, isso é uma coisa que a gente segue e tem em todos os jornais. O CRM é sempre contra a abertura de novos cursos profissionais que não tenham a capacitação, que não tenham um hospital-escola, que não tenham a condição de formar esse médico. Porque se você monta uma universidade para formar esse médico, você vai jogar na sociedade uma pessoa despreparada. E ele vai responder por esses atos, vai responder na justiça depois por esses atos, tanto na justiça quanto no Conselho de Medicina. E é um sofrimento desnecessário para este profissional mal preparado, quanto para a população que vai se utilizar do atendimento dele. Então, a briga constante que o Conselho Regional de Medicina tem é com a qualidade do ensino. Que essas pessoas possam ter uma residência para todos os médicos que se formam. Hoje, de cada 100 médicos que se formam, apenas 60 conseguem residência, 40 não conseguem fazer especialização e ficam aí soltos no mercado. Né? Pode atuar sem residência? Pode? A lei diz que se eu tenho um número, se eu me formei médico, eu já estou apto a fazer qualquer coisa. Claro que ninguém vai ser louco de sair abrindo um crânio sem a devida qualificação. Mas você... Tem louco sim, tem louco sim. Mas aí, não tinha um louco lá, eu lembro que estava no hospital aqui em Mogi, que não era nem formado, tem louco para tudo. Tem, mas aí já não é um caso mais do conselho, já é um caso de polícia, né, que é exercício legal da medicina. O conselho, ele atua sobre pessoas devidamente inscritas no conselho. Aí ele tem ingerência. Se a pessoa é um falso médico, o conselho não tem como puni-lo, porque ele não é médico. Né? O que acontece é o seguinte, passa a ser um caso de polícia. O Conselho denuncia as delegacias de polícia, o Ministério Público, para que sejam tomadas as devidas providências. Tá certo, não vamos dar uma paradinha, não saia daí, que a gente já volta aqui com o Dr. Danilo Enes, direto aqui do CRM de Mogi das Cruzes. A gente já volta. Voltamos aqui, direto do CRM, em Mogi das Cruzes, que atende Mogi região, com o querido médico e que está à frente aqui do CRM de Mogi das Cruzes, Danilo Enes, nós estamos falando aqui sobre os problemas do sistema de saúde, dos profissionais, né, dos médicos, da má formação dos médicos, que acontece muito. O que me deixa impressionada e me deixa revoltada é a falta, e tive recentemente, até já está no ar essa semana, no hospital lá, do querido Abdu, fiz uma entrevista com ele, fiz um programa inteiro lá no hospital. Mogidó. Mogidó. Beijo, Abdu, adoro ele. Então, assim, mas a gente percebe essa coisa, a falta do médico, né, da consulta humanizada, né? Que você vê hoje 60... o médico às vezes mal olha na sua cara, o médico não te toca, o médico não faz uma anamnese, uma consulta clínica, né? Por que isso acontece? Dá para mudar? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu estou formado há 34 anos e eu posso te dizer que é uma mistura um pouco de cada coisa. Nesses últimos 34 anos, a sociedade mudou de uma maneira como não mudou nos últimos 200 anos. É uma coisa absurda, a mudança, a evolução que a sociedade teve. E a tecnologia aumentou, veio na medicina de uma maneira que veio como uma enxurrada, inundou. Né? A necessidade hoje de exames passou a ser quase que imperativa até pelo paciente. Muitas vezes, eu sou uma pessoa, me formei há 34 anos, e quando eu examino o paciente, eu peço muito pouco exame, porque eu já sei o diagnóstico clínico que ela tem, e eu só vou usar aquilo estritamente necessário para confirmar a minha suspeita. E eu erro pouco. Mas para isso você precisa ficar mais tempo com o paciente. Eu preciso examiná-lo, né? Então, o que acontece? Eu preciso examiná-lo. E às vezes eu examino o paciente fala, doutor, o senhor não vai me pedir ultrassom? Eu falo, eu não preciso, eu já sei o que você tem. Eu só vou confirmar com o exame de sangue, mas eu já sei o que você tem. Mas eu gostaria de fazer. Então, você vê, a sociedade mudou também. Então, há uma demanda maior por saúde, há uma demanda maior por tecnologia. E isso que a gente tem notado atualmente, o próprio médico, ele é formado já voltado para uma tecnologia de ponta, que na faculdade ele já tem bastante. Na minha época não tinha tomógrafo. Hoje tem um tomógrafo em cada esquina. Então, qualquer coisa, eu só vou avaliar depois que fizer a tomografia. Mas você não conversou com o paciente antes. Não, faz a tomografia primeiro, depois eu vou ver o paciente.
paciente. Isso é ruim. Isso é uma mudança de paradigma da própria sociedade e do próprio paciente, que mudou também, porque ele quer fazer, ele acredita que o exame é mais importante do que a consulta clínica. Ele tem essa mentalidade. Mais fidedigno, né? Tem mais credibilidade. Ele tem. E às vezes o exame erra também, porque o exame é complemento de uma avaliação clínica. E isso é que a gente tem notado. Associado a isso, eu tenho uma formação. A medicina hoje, em 6 anos, você não consegue fazer toda ela. Então, você precisa de uma residência médica para que você, durante 3 anos, você faça um treinamento naquela área e você absorva tudo que tem. Você tem que fazer o treinamento do atendimento humanizado, o treinamento da parafernália, como se diz, melhor dizendo, de todo o instrumental que você tem hoje, de toda a tecnologia, para você se adaptar e saber o como usar, para não usá-la de uma maneira errada, de uma maneira sem objetivo. E isso acontece muito hoje em dia com um médico novo que se forma. Então ele está acostumado a pedir uma série de exames, e exames de alto custo, exames bons, mas que sem uma avaliação clínica adequada, de pouco eles valem. Né? Então isso a gente nota, mas isso é uma mudança da sociedade nesses últimos 30 anos. Mudou o médico, mudou o paciente, né? E a gente que tem mais tempo de estrada, quando a gente pede pouco exame, os caras falam, mas eu fui no médico e me pediu tanto exame, mas eu não tenho necessidade. Eu já cheguei à conclusão do que você tem. Você tem isso. Não resolveu o tratamento? Resolveu, doutor, mas eu gostaria de ter feito mais alguns exames. O próprio paciente tem essa demanda e é interessante isso. Isso que a gente começa a notar ao longo do tempo, esses pacientes e esses novos médicos fazendo parte de uma nova sociedade. E eu estou me considerando atualmente, estou com 58 anos, um dinossauro, eu preciso evoluir, mas eu não consigo. Eu uso a tecnologia, me utilizo, acho ela fantástica, ela veio para ficar, tem que ser usada, mas você precisa primeiro conversar com o paciente. O que a senhora tem? Muitas vezes não precisam ser usadas. Não, muitos exames não são desnecessários. O paciente vai fazer, é como se fosse uma muleta psicológica para ele. Ele não tem necessidade daquele exame, mas ele quer fazer. Mas por quê? E o médico, às vezes, naquela correria, acaba pedindo para não ter discussão, para não ter um dissabor. E está errado, ele deveria sentar e explicar. A senhora não tem necessidade desse exame por conta que o seu diagnóstico já está firmado, é este, por esses motivos. Eu falo, repito, sempre fui uma defensora do Luzia, sempre fui, porque é só parar e pensar, imaginar o que seria de Mogi das Cruzes se não tivesse Luzia, entendeu? Defendo, achei um absurdo outro dia, falei no programa, vou falar de novo agora, o Chico Bezerra chegar e falar que saiu manchete no Diário de Mogi, eu queria mandar os diretores, a mãe dos diretores do Luzia para aquele lugar. O que é isso? Isso é postura, o que eles têm a ver com isso? Manda a mãe do governador Alckmin, os diretores não tem nada a ver com isso, não. Achei aquilo um absurdo. Recentemente falou também que não sei se saiu no Mogi News, não sei, que o Luzia estava sem pagar, estava com problemas que não estava pagando os médicos. Mentira, que eu sei que é mentira, que eu já andei pesquisando. É mentira. Se algum médico do Luzia não recebeu, por favor, que venha aqui. Está aberto o programa Faniquito, né? Então, não sei de onde, às vezes a mídia tira umas coisas, fala umas coisas, entendeu? Então, tem que ir lá verificar. A mídia é uma coisa que precisa tomar cuidado. Ir até lá para ver o outro lado. É mentira. Médicos do Luzias nunca deixaram de receber. Se tiver algum, vem aqui no programa Faniquito e fale. E quem falar que fica sem receber é mentira de quem colocar isso. Isso é mentira, porque eu sei que Luzia paga muito direitinho todos os funcionários, os médicos, né? Então, quer dizer, para que fazer um negócio desse? Porque deixa a Luzia, né, já trabalha no limite, porque atende toda a região. Eu falei porque eu era uma defensora do Luzia, né? Já trabalha no limite. Então a pessoa, tem uma diarreia, vai lá pro Luzia. Tem uma dor de cabecinha, vai lá pro Luzia. E tá errado isso, gente. Orienta o pessoal aí, doutor. Olha, a Santa Casa também recebe um monte de consultas que são desnecessárias serem feitas na Santa Casa.
podem ser feitas nas unidades básicas de saúde, nos ambulatórios. Hoje tem o Única, em Brás Cubas, que é um ambulatório tocado pelo Sejan. Hoje tem as unidades básicas de saúde na região aqui, que atendem. Então, tem os postos 24 horas, um em cada região da cidade, todos mantidos pela prefeitura, e que podem fazer esse atendimento básico. O que não pode ser feito é atendimento básico em hospital. Às vezes a pessoa vai lá porque ela quer tomar uma aspirina ou porque ela está com uma dor de cabeça e já está com essa dor de cabeça há 4 dias. Só que ela vai, depois de 4 dias, no pronto-socorro. O ideal seria que ela procurasse antes o ambulatório, porque ela poderia resolver 2/3 dos seus problemas ambulatorialmente e não num hospital concorrendo para a superlotação. Porque muitas vezes esse paciente que está com uma coisa corriqueira que pode ser tratada, não que ele não tenha nada, ele está com um problema e ele precisa de uma solução. Só que a solução pode ser dada em outro local, um local mais adequado, e ele vai ficar esperando, às vezes, horas num hospital, porque está tendo uma emergência, chegou um baleado, está tendo uma cirurgia, o profissional está em outro procedimento que não pode atendê-lo naquele momento. Então, isso acaba gerando, às vezes, demora em pronto-socorro. E essa demora também tem ocorrido em hospitais de convênios. Saiu na Veja, ultimamente, o tempo de espera no Einstein, o tempo de espera no Sírio-Libanês de um atendimento no pronto-socorro. Nunca menos de 2h40 de espera. Em hospitais de convênios. Não é só o sistema público. Há uma superlotação geral. Eu acredito que isso seja por uma mudança de mentalidade da sociedade. Nós temos que agora reeducá-los para que consultas ambulatoriais sejam feitas em ambulatórios e não levar a consulta ambulatorial para dentro de um hospital. O hospital é para emergências, para as internações, para os atendimentos ultra rápidos. Agora, Danilo, fala uma coisa. O que, assim, efetivamente, a classe médica, dá para que ela... tem alguma maneira, né? Antes de eu fazer essa pergunta, a classe médica é unida? Eu acho que não conheço nenhuma classe nesse país unida. Advogado, médico... Professores, não. Professores são unidos? Depende, né? Eu não sei. O que acontece é o seguinte, com a necessidade de você ter o seu trabalho, então você não nota uma união. Você encontra uma união relativa, mas nas associações, por exemplo, na Associação Paulista de Medicina, na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo, nas sociedades médicas. Agora, a classe como um todo, nós somos no Brasil hoje em 400 mil médicos no Brasil, né? É um número pequeno. Precisa de mais, né? Precisa de mais mesmo e precisa de médicos nesses rincões, mas não é só um médico lá, precisa ter uma estrutura adequada para que esse profissional possa fazer o mínimo que ele saiba para aquela população. Se ele conseguir atender as consultas básicas naquela região dele, atender as consultas básicas, o que for de emergencial, ele vai poder triar e ele mesmo pode encaminhar para um centro de referência melhor, para um hospital. Mas ele pode resolver 60% dos problemas da população. Então precisa esse médico lá, há necessidade, mas para isso não precisa só do médico lá, precisa do Estado lá. E muitas vezes o que o Estado está fazendo? Colocando o médico lá, mas o Estado se exime de estar lá. É isso que a gente nota, né? Ou seja, a culpa realmente toda é do governo. Olha, claro, acho que a culpa como tudo, né? é da falta de subsídio adequado para o programa. Mínimo, né? Porque pela porcentagem que precisa e o que se utiliza, né? Que é 10%, e é usado 3 e pouquinho, né? Uma outra coisa que nós estamos brigando há anos na Câmara e não sai. E eu não sei porque não sai na Câmara dos Deputados, os conselhos. Muitos médicos não querem ficar em consultório. Médico gosta de ficar em hospital, gosta de ficar atendendo emergência, gosta de ficar em ambulatório fazendo consultório. Ele não precisa ter consultório médico. Então, tem se proposto uma carreira de Estado para médico, como juiz, promotor. Não tem. Se você faz um concurso para juiz e tem tá vaga, uma vara lá em Sertãozinho, ele vai para lá, ele começa lá, porque ele sabe que ele vai evoluindo. E o médico, se tivesse uma carreira de Estado, fizesse um concurso como juiz e promotor e fosse ter uma carreira de Estado e a remuneração adequada, você pode muito bem mandar esse médico para aquele lugar.
Ele sabe que vai ficar 2, 3 anos, depois ele pode entrar em remoção. E você vai ter sempre médico indo para aquele lugar. Então a carreira médica de Estado é um anseio antigo já da classe médica, mas não sai a carreira médica de Estado. Não sei porque não passa na Câmara dos Deputados. É como se eu fizesse um concurso para ser para magistratura, para o Ministério Público. Eu vou ser promotor numa cidade do interior. Mas eu vou, não vou? Quando eu passo nesse concurso e só tenho aquela cidade, não escolho aquela cidade? Se eu sou médico, fiz um concurso do SUS e eu tenho uma remuneração adequada, tudo bem, você pode escolher essa cidade. Concurso público. Concurso público, médico de Estado, carreira de Estado. Tem, uai. Não, esses concursos públicos, a carreira de Estado, é uma remuneração muito baixa, entendeu? Você não consegue fixar um médico nessas regiões. Quadro de carreira, então. Um quadro de carreira para médico. Médico, um concurso público para carreira de Estado. É mais do que justo. Por que você acha que... Não sei, ainda não tenho. Há forças muito fortes no Congresso que não deixam passar isso. Porque eu tenho certeza que se você sai a carreira de Estado para médico, sabe, por concurso, seria um concurso federal, tudo, você conseguiria colocar médicos em cada região, desde que esse médico, ele pode até passar no concurso em primeiro lugar, mas se ele for para aquela região e também não tiver estrutura básica, ele abandona o concurso e não vai. Mas o concurso público seria uma maneira de você fixar este médico naquela região. Seria uma coisa interessantíssima de acontecer. Estamos brigando por isso. O CRM tem brigado, os conselhos têm brigado, mas ainda... Estranho, né? Quer dizer, sei lá. Estranho, né? Isso não chega muito na mídia, né? Essa coisa é mais uma coisa interna, mas está sendo... Por que nós temos juízes em comarcas que não tem nada, mas você tem um juiz de direito lá? Ele passou um concurso e ele vai para lá. Entendi. Não, mais do que justo. É uma boa questão. O CRM tem batido nisso, né? Tem até projetos de lei na Câmara, mas ainda não passou. Vão conseguir. É muito demorado, né? Na democracia, cada passo que você dá é longo, mas ele se sedimenta. Agora, o que tem me deixado assim, muito, muito preocupada, viu, Danilo, é realmente os profissionais que estão por aí atendendo, péssimos profissionais, com péssimas formações. E isso é uma coisa que eu fico revoltada. E você sabe muito bem disso, você que já tem aí quase 40 anos de formado, veio de uma boa formação, pegou uma boa época, né? Que médicos eram realmente, né? Tinha uma formação maravilhosa, né? Agora, hoje em dia, a gente vê cada garoto fazendo cada besteira, que faz medicina porque o papai quer ou porque ser médico, né? Não é mais aquele status de antigamente, né? Porque, né, do jeito, né? Mas já teve, né? Antigamente, né? Imagina, ser médico era uma coisa, né? Era um endeusado, né? E muitos fazem só por causa de dinheiro, né? Fazer médico porque realmente é uma profissão que não falta emprego em lugar nenhum, né? Então, o que me deixa revoltada é a falta de fiscalização desses médicos formados. E tem uns também que já são formados há tempo, que não tem uma postura assim como profissional, né? Eu acho que devia haver uma fiscalização maior em cima disso aí. E bom saber, viu? Aí, ó, Mogi das Cruzes, região, que eu posto isso no YouTube, muita gente assiste. Temos CRM para reclamações, né? Temos em Mogi das Cruzes, está toda, né? Tá tudo aqui, o endereço, o telefone, enfim. Vim até aqui e fazer a queixa, como o doutor Danilo estava falando, porque tem que se queixar mesmo desses médicos, porque é revoltante de ver esses garotos quintonistas, desse 6º ano de medicina, sem condições nenhuma, prestes a se formar e sem condições nenhuma de estar atuando como profissional. Olha, mais uma vez eu volto a falar, Patrícia, nós temos uma carência de 40% de vaga de residência médica. E a medicina, só com 6 anos, não dá para você ter uma condição de atuar
adequadamente. Então você precisaria fazer uma residência médica de 3 anos para que você tivesse um treinamento em serviço. Isso é importante. Mas de cada 100 alunos que se formam, apenas 60 conseguem uma vaga numa residência. Isso é um problema sério que talvez o governo esteja sanando. Uma outra coisa vai de postura também. A profissão médica é uma profissão altamente humanística. Quando um paciente me conta uma história, se ele estiver mentindo, para mim, eu estou interpretando aquilo como se fosse uma verdade. Ele tá me contando, eu tenho que acreditar nele. Por outro lado, eu tenho que ouvi-lo. E como a sociedade mudou esse tempo e a tecnologia avançou, parece que a tecnologia tomou a frente da conversa. Né? Eu não sei mexer com joystick, eu não sei mexer com joguinho, eu não sei mexer com nada. Não sei fazer essas coisas. Sou um usuário de computador simples. Mas eu acompanho a tecnologia, uso de exames sofisticados quando tem necessidade. Mas você nota hoje em dia que os cursos estão voltados mais para a tecnologia. Quem tem mais máquina parece que está melhor na profissão. E não é verdade isso. Associado a tudo isso, há uma formação deficiente no país em questão de medicina. E o médico hoje em dia, eu acho que nunca foi, nem na minha época, o médico não é melhor que outra pessoa. O médico só tem uma diferença, ele se debruçou mais horas de estudo sobre um ser humano, só isso. Agora, um advogado é de suma importância, um engenheiro é de suma importância, um enfermeiro é de suma importância. Se eu não tiver enfermeiro no hospital, eu estou liquidado, eu preciso da auxiliar de enfermagem, eu preciso da higienização do hospital. Sem isso eu não vou para lugar nenhum. Então, quer dizer, não há, quando eu digo que você não se faz saúde só com o médico, você faz saúde também com o médico, é por conta disso. Que você precisa de uma inter-relação. A demanda por saúde da população aumentou muito, há uma necessidade muito grande. Então precisa de uma subvenção melhor para que esses pacientes chegam e consigam um atendimento, todos, universal. Então precisa de mais dinheiro, precisa de mais subvenção. E tudo isso pode acontecer de uma maneira simultânea, onde eu tenho uma melhora da formação. Tudo isso depende de nós próprios, nós mesmos, da própria sociedade, de cobrança. E o CRM em Mogi das Cruzes, a fiscalização do exercício profissional, posso te dizer que os meus maiores problemas não é com a classe médica de Mogi das Cruzes. Até que é tranquilo, funciona bem. Tem uma reclamação ou outra, às vezes procedente, grande parte delas improcedentes, mas todas são avaliadas, todas são verificadas, inclusive chamando esse colega médico para que ele se defenda, para que ele se explique perante a denúncia, que ele tem o direito de defender também. Todo mundo que é acusado tem o direito de defender e que ele traga provas de que realmente ele agiu dentro dos preceitos éticos. Desde que isso aconteça, desde que isso ocorra, não há o que temer. Agora, o que reclamações virão, não tem jeito. Hoje em dia é impossível. Com a democracia, a sociedade ficou mais aberta e ela sabe que ela tem esses direitos e ela está exercendo esses direitos. Eu, como delegado do CRM, já recebi a reclamação. Eu também, Jesus Cristo não agradou todo mundo. Já recebi reclamações e já foi, inclusive, motivo de sindicância dentro do próprio Conselho de Medicina. Mas eu me defendi adequadamente, juntei todos os documentos que eu tinha e provei que realmente o que eu tinha feito estava dentro dos princípios éticos e que eu não tinha, em momento algum, infringido qualquer postulado ético do nosso Código de Ética Médica. Então você tem que se defender, é importante. Mas eu garanto uma coisa para você, viu, doutor? Muita gente desconhece, somente as pessoas mais carentes, mais simples, mais ignorantes, desconhecem isso aqui. Porque você ia ter muito mais reclamações. Você pode ter certeza absoluta no que eu estou te falando. Pode acreditar em mim. Muitas pessoas não sabem, não desconhecem, não têm acesso, não sabem que dos direitos, que existe esse espaço, que eles podem vir aqui reclamar, ou deixa para lá, entendeu? Porque teriam muito mais. Você sabe disso que eu estou falando, é verdade? É verdade, Patrícia, você tem razão. Por outro lado, o próprio CREMESP, ele tem uma atividade que ex officio, ou seja, se eu tomo conhecimento, eu como delegado de superintendente de Mogi das Cruzes, representando o Conselho Regional de Medicina na região, tomo conhecimento de uma notícia de jornal, por exemplo, de mau atendimento, de falta de plantão, de falta no Luzia, por exemplo, faltou médico, ou eu recebo um papel, e sai na mídia, automaticamente eu tenho que instaurar uma sindicância. Eu não tenho o que fazer, eu não posso fugir. Eu tenho que instaurar uma sindicância ex officio, o próprio CREMESP indo atrás, vendo o que aconteceu e chamar quem de direito por que isso aconteceu. Porque você sabe que muito médico não vai no
no plantão, né? E deixa a paciente tudo esperando lá, né? Olha que médico maravilhoso. Olha que médico. Pra mim, um médico que faz um negócio desse tem que ser, como é que fala? Tem que dedar ele lá e fazer esse cara responder, porque é um absurdo e isso acontece, certo, doutor? Agora, uma coisa que o Conselho Regional de Medicina não tolera, e é verdade, falta em plantão. Faltou em plantão, só justifica uma coisa, falta em plantão, a morte. Mas a morte do... Não dá uma satisfação, Mas né? a morte de algum familiar, não, a morte do médico mesmo. É a única coisa que justifica. Porque se morrer algum familiar, ele tem que avisar o diretor clínico, falar, olha, eu tô com um problema, eu não tenho como ir, me coloque alguém lá, aconteceu isso, tal. Porque senão ele é responsável pelo plantão. E sendo responsável, se vier alguma denúncia do CRM, o CRM vai ter que apurar, não tem jeito. E se ficar provado que ele faltou em plantão, é infração a Código de Ética Médica, ele deverá ser responsabilizado. Tá ouvindo aí, ó, faltadores de plantão? Aí, ó, tá ouvindo? Não? Eu já peguei muito plantão de começo de ano, porque eu tinha que estava em Campo do Jordão passando Natal e voltava já para dar plantão e vinha, porque era meu plantão. Calhou, eu tive que dar plantão. Paciência, não é, amor? As reclamações, se chegarem aqui, chegando as reclamações aqui, terão que ser apuradas. Não tem jeito, porque se não se apurar, é prevaricação. Por outro lado, se o CRM toma conhecimento pela mídia de alguma coisa, um exemplo clássico foi aqueles casos dos dedinhos lá de Itaquá. O CRM tomou conhecimento pela mídia, ninguém fez a denúncia ao CREMESP. Imediatamente se abriu uma sindicância, se instaurou uma sindicância que está correndo na sede para apurar a veracidade disso. Pronto. Soube pela mídia, é ex officio, você abre a sindicância. Não tem jeito, precisa ser feito. Tá? Muito bem, muito bem. Ou seja, gente, o alvo deve ser o mesmo. Saúde de qualidade, né? Para todos, não só para alguns, né? Só para os políticos, para alguns companheiros, apadrinhados, aí não. Temos direito à saúde, pagamos muitos impostos, para não ter retorno, né? Então é muito importante, é fundamental que a classe também, que eu acho que a classe médica se una e com objetivos claros e definidos, bem definidos, e ir atrás, né, do que é melhor para a classe. Meu anjo, muito obrigado. Eu que agradeço. Viu? Sabe que eu gosto muito de você. Um beijo para sua esposa, Sandra, dermatologista, grande dermatologista. Dá um beijo nela, beijo para você, viu, Sandra? Dá um beijo aqui, beijo para os seus filhão. E gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria de agradecer esse espaço, essa oportunidade para explicar qual é a função do Conselho Regional de Medicina e avisar a toda a população que há este canal em Mogi das Cruzes que pode se utilizar dele. E avisar a classe médica também que o Conselho Regional de Medicina é para ser usado, para que eles façam as suas consultas adequadas. Se tem alguma dúvida antes de fazer uma coisa, ligue para cá, converse com a gente. Eu tenho atendido vários colegas por telefone, às vezes no meu celular. Danilo, eu tenho um problema assim, assado. O que eu faço? Fala, você faz assim, assim, assado, porque pode dar problema assim, assim. Então, orientação. O Conselho Regional de Medicina também tem a função de educar, de ensinar, de orientar. Né? Se você orientar, ou seja, ensinar para evitar a punição. Tá aí. Valeu, galera do programa Faniquito. Informações, tá tudo aqui, endereço, telefone aqui do CRM de Mogi das Cruzes, ok? Um beijo e até a próxima semana. Dá um beijo aqui, Danilo. Bom? Valeu. Foi muito bom. Ótimo. É isso aí, valeu, Danilo Enes, querido Danilo Enes. Quero aproveitar, né, que dia 18 de outubro foi Dia dos Médicos, e fazer uma homenagem ao Dia dos Médicos, lembrando que eu estive presente a homenagem que a UND fez aos médicos semana passada, e eu, né, gravei algumas imagens e quero mostrar para vocês aí algumas imagens que ocorreu aí nesse dia. Por sinal, confira agora uns flashes. Depois volta aqui para mim que eu tenho uma mensagem para todos vocês, médicos.
bem, gente, a minha mensagem é o seguinte, né? Eu fico pensando assim nos juramentos que os médicos fazem, né? Na formatura. Acho que, de repente, acho que está na hora de acabar com esse ritual do juramento, né? Eu acho que era Hipócrates, né? Que fez esse juramento na cerimônia de formatura. Eu acho que, não sei, tudo bem, não faz muito sentido esse juramento. Eu sei que é uma tradição, né? Mas, por exemplo, os advogados, por acaso, eles precisam jurar que eles defenderão a justiça? Os engenheiros e arquitetos precisam jurar construir casas que não vão cair, né? Então, por um outro lado, aos olhos da sociedade, né, a mera existência de um juramento solene dá a impressão aí de que os médicos devem dedicação total, né, aos que os procuram, sem manifestar preocupação com os aspectos materiais, com as condições de trabalho ou a remuneração pelo serviço prestado para a felicidade, né, de tantos empresários gananciosos, planos de saúde, né? Então, por causa disso, acho que os médicos se submetem a um absurdo medieval dos plantões, né, que fazem 24 horas, seguido por mais 12 horas de trabalho, continuado no dia seguinte, em claro, quer dizer, despreza a própria saúde e colocando em risco não só dos doentes atendidos nesse momento de cansaço extremo, como a própria saúde do profissional, né? Bom, tem médicos que de repente podem passar por isso aí uma vez ou outra, mas nunca assim, sistematicamente, né? Todas as semanas, contrariando aí o mais elementar dos direitos trabalhistas, que é o de dormir, né? Então, eu acho que o que faz a medicina uma profissão respeitável não são as noites, em claro, nem o conteúdo de que os médicos juram lá, né, uma vez na vida, mas o compromisso diário aí com os doentes, né, que procuram eles, e com a promoção de medidas para melhorar a saúde das comunidades onde eles atuam, né? Então, para cumprir o que a sociedade espera do médico, é preciso lutar por salários dignos, sim, porque hoje é humanamente impossível ser bom médico sem você assinar revistas especializadas, ter acesso às internet, frequentar congresso, estar alfabetizado em inglês também, né? O médico precisa saber inglês, né? Inglês é uma língua oficial, né, das publicações científicas. Então, acho que assim, num campo em que os novos conhecimentos são produzidos numa velocidade assim, muito grande, os esforços para acompanhar isso aí devem fazer parte de um projeto permanente do profissional. Então, medicina não é profissão para aquele que tem preguiça de estudar. Tem preguiça de estudar, filho, não estuda, não vai fazer medicina. É congresso, tem que estudar sistematicamente. Bom, gente, então acho que ser médico é, antes de tudo, ter sensibilidade para ver o paciente como um todo, independente de sua condição social. Às vezes as pessoas não precisam do diagnóstico de uma doença, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser tocada. Às vezes ela tem mais problemas e mais sérios ainda do que a patologia, a doença em si, né, que levou ele a ida dele ao médico, né? O médico tem que ser, antes de tudo, alguém que respeita os direitos humanos. O interesse, a integridade do paciente. O médico deve possuir aquela compreensão, ser solidário, aceitar, né, o outro como ser humano. A medicina não tem obrigação de curar, mas exige do médico que ele cuide e trate os seus pacientes da melhor forma possível. O médico é forte e o paciente é frágil. Então, portanto, cabe o mais forte, né, oferecer a quem dele depende, né, o esforço que ele está esperando, né, o esforço esperado. O paciente, sei lá, pode falar mal, gritar, reclamar, mas mesmo assim eu acho que o médico deve exercer seu papel acolhedor, né? Repassando calma, tranquilidade, oferecendo confiança. Gente, o médico participa da nossa vida como se fosse da nossa família, né? Daí a gratidão, né, de paciente, da família para com o médico, não é verdade? Independente da cura. Quando a gente nasce, a gente recebe diferentes missões, né? E a sua missão, médico, é salvar a vida, né? Pelo talento de suas mãos. Você transforma, né, todo homem, que muitas vezes chega lá nervoso, né, em bonança, em calmaria, né? Então, sua alma não se contém diante do desespero de uma criança ou de um idoso. Não tem que se conter mesmo. Por isso, você vai operando milagres, trazendo esperança a corações desesperados, né, desesperançosos.
Falar do seu ofício de médico não é fácil, não. Existem muitas dificuldades, né? E seu trabalho é incansável. Sabemos que você o faz por amor ao ser humano, altruísta sempre. Não há tempos nem momento para fazer o bem. Por isso, né, nós devemos a você a nossa saúde. Você não escolhe dia para exercer a sua profissão. Para você, todo dia é dia de salvar a vida. Por isso, seremos sempre gratos e rendemos nossas homenagens a todos os médicos. Nossos sinceros agradecimentos de quem sabe que sem você, nossa vida não seria tão feliz, né? As suas vitórias e conquistas são contadas pelo sorriso nos rostos daqueles que recuperam o prazer da vida através da sua habilidade, da sua intuição. Deus te mostra benevolente com todos nós. Que o Senhor, né, ilumine todos os médicos. E que vocês continuem sempre com esse exemplo de luta e coragem, dignos de serem seguidos. Com certeza é uma simples homenagem aqui que eu faço a alguém tão especial e merecedor, né, de todo o respeito, que é os médicos. Porque há médicos do corpo e médicos da alma. Felizes são aqueles que conseguem reunir as duas profissões. Que Deus celestial continue abençoando os caminhos de todos os médicos. Eu, posso dizer em nome de todas as pessoas, né, de todos os pacientes, agradeço, né, a todos os médicos. Eu poderia citar alguns médicos que eu tenho muito carinho especial, como o Dr. Périx Bawab, Dr. Abdu Hayek, Dra. Tânia Trípode, Dr. Glauco De Lorenzi. Alguns médicos, não dá, né? Eu conheço tantos médicos especiais. Quero mandar um beijo para o Itamar, né? Nessa festa aí que vocês foram conferiram aí, estão conferindo ainda, né? As imagens, que inclusive ganhou um prêmio ali lá da Câmara Municipal por serviços prestados, aonde. E um beijo a todos. Parabéns pela festa, viu, Itamar Abdala? Merecedor aí do prêmio, sempre atencioso com os profissionais na área de medicina. Um beijo, valeu. Um beijo forte aí da Patrícia Heróis para todos os médicos. Valeu. Beijo e até a próxima semana.